Olá, queridos e queridas, muito bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reinem em vossos corações. Amados, não é nenhuma novidade que o mundo tem um olhar diferente do olhar de Deus a nosso respeito. A régua dos homens sempre vai nos medir por posses, número de seguidores, títulos, conquistas aparentes, em alguns casos até mesmo pela nossa aparência. Mas o reino de Deus opera em outra lógica. E na lógica de Deus, meus queridos e queridas, duas coisas simples e profundas se destacam como marcas de um verdadeiro vencedor. E essas marcas, elas são sabedoria e humildade. Ainda em Mateus, no capítulo 23, versículo 12, Jesus faz uma declaração ousada e definitiva. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, olha, a Bíblia diz que aquele que é humilhado, ele vai ser exaltado. Não é isso que a palavra está dizendo, queridos. Até porque muitas pessoas são humilhadas em algumas situações por terem faltado exatamente com a humildade. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que aquele que a si mesmo humilhar será exaltado por Deus. Isso não é apenas um conselho de etiqueta, é uma lei do reino e um alerta para todos nós. Quem se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua dependência total, com toda certeza, meu amado e minha amada, vai encontrar o favor do Senhor. A Bíblia nos fala sobre uma mulher cananeia, ali em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 15, versículo 27. E essa mulher, ela nos dá uma aula prática sobre como um coração humilde sempre vai alcançar o coração de Deus. Diante do silêncio de Jesus e até da aparente dureza com que ele tratou aquela mulher, é impressionante, queridos e queridas, que aquela mulher, ela não se ofende e muito menos se rebela contra Jesus. Ela se coloca na posição de quebrantamento. E com o exemplo dessa mulher, eu aprendo algo que eu sempre procuro trazer para a minha vida e ensinar às pessoas que me ouvem. Todas as vezes, amados e amadas, que eu medito nesse texto, eu sempre me pego pensando, se fosse eu ou você, que numa situação tão delicada levasse uma chapuletada, uma palavra tão dura como aquela que Jesus direcionou a ela, talvez nós sairíamos de perto dele murmurando, bravos com a situação, até mesmo dizendo, meu Deus, mas que homem grosso, será que ele não está enxergando a minha situação para direcionar palavras tão duras? Quando eu humildemente estou pedindo simplesmente que Ele tenha misericórdia de mim. Mas o que acontece, queridos e queridas, é exatamente o contrário. E é aí que fica o exemplo de como a humildade faz toda a diferença na vida do homem e da mulher. Ela não exige, não bate o pé, ela simplesmente reconhece a sua condição e insiste com humildade. Diante de uma resposta extremamente dura para o seu contexto, levando em consideração que era a sua filha quem estava naquela situação terrível, depois do mestre ficar em silêncio e quando responde, manda essa, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, aquela mulher arrebenta com o coração de Jesus, quando com toda a humildade ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Queridos, o resultado não poderia ser outro. O resultado não poderia ser diferente. Quando aquela mulher dirige aquela palavra a Jesus, o coração de Jesus se derrete. E a única palavra que ele podia direcionar a ela foi aquela citada na Bíblia. Ó mulher, grande é a tua fé,
seja feito isso para contigo, como tu desejas. Percebam, queridos, de onde veio a vitória daquela mulher? A vitória na vida daquela mulher não veio de outro lugar que não fosse de um ato de humildade. Não veio de nenhuma outra atitude, não veio da sua aparência, não veio da posição, mas veio do fato dela se posicionar humildemente diante de Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer, isso é muito importante. Guarde essa frase no seu coração. Se você aprender a se curvar diante de Deus, você nunca precisará se curvar diante de ninguém. Eu falo com você também sobre o outro elemento que é indispensável para uma pessoa vencedora, uma pessoa que quer levar uma vida vitoriosa. E esse segundo elemento é a sabedoria. A sabedoria, amados, diferente do que a maioria pensa, é muito mais, vai muito mais além do que o simples conhecimento. A sabedoria, ela é a aplicação correta das palavras e atitudes exatamente nos tempos difíceis. A mulher cananeia não apenas teve a humildade, mas ela também teve sabedoria em suas palavras na hora de responder a uma palavra tão dura vinda da parte de Jesus. Sua resposta sobre os cachorrinhos comerem das migalhas foi tão perspicaz que tocou o coração de Jesus. Sabedoria, amados e amadas, é saber o momento de falar e também saber o momento de calar. É agir com discernimento, mesmo quando o coração está aflito, mesmo quando o coração está em desespero. O livro de Provérbios, ele está repleto de conselhos sobre isso. Ali, em Provérbios 9, no versículo 10, tem um versículo que eu gosto muito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor ao Senhor nos leva à humildade. Essas duas virtudes, amados, elas não podem caminhar separadas. Humildade e sabedoria sempre caminharão juntas, porque você jamais terá sabedoria sem humildade e jamais conseguirá agir com humildade se você não tiver sabedoria. Sabedoria sem humildade fatalmente vai se transformar em arrogância. Humildade sem sabedoria fatalmente vai se transformar em passividade. Mas pode ter certeza, queridos e queridas, que esses dois elementos juntos vão pavimentar um caminho para uma vida vitoriosa. Se você quer ser um vencedor no reino de Deus, você precisa entender que não é sobre mostrar força ou saber mais do que os outros. É sobre reconhecer a grandeza de Deus e depender dele com sabedoria e com humildade. Eu quero que você feche os seus olhos agora e juntamente comigo vamos clamar a misericórdia do nosso Deus. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor meu Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos agora diante da tua presença, meu Pai, com o nosso coração rendido, com o espírito quebrantado, reconhecendo, meu Deus, que sem ti nós nada somos e que sem a tua direção, com toda certeza nós caminharemos em vão. Ó Deus Altíssimo, tu, meu Pai, que és a fonte de toda a sabedoria, tu, meu Deus, que és o Criador de todas as coisas, o justo, o eterno, o santo e poderoso, e mesmo, meu Pai, sendo infinitamente grande, tu não deixastes, meu Pai, de olhar para nós com compaixão, amando-nos, meu Pai, de tal maneira a ponto de enviar o teu Filho unigênito Jesus Cristo para nos salvar e nos ensinar o verdadeiro caminho da vida. E foi Ele, meu Deus,
o seu Filho Jesus, o nosso Salvador, quem se humilhou, tomando forma de servo, nascendo entre os homens, vivendo sem pecado, obedecendo até a morte e morte de cruz. Ele que tinha o poder se fez pequeno. Se fez pequeno, meu Pai, para nos mostrar que a grandeza do reino está em servir e se render totalmente à sua vontade. Hoje, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos, meu Pai, a trilhar esse mesmo caminho, o caminho da sabedoria, o caminho da humildade. Livra-nos, meu Pai, da arrogância do nosso próprio coração. Livra-nos, Senhor, da soberba escondida atrás das palavras bonitas, dos gestos de religiosidade que não passam de vaidade. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos, Senhor, a enxergar a beleza de nos calar quando necessário, de ouvir mais do que falar e de servir mais do que ser servido. Meu Deus, nós sabemos que o mundo nos ensina a subir. O mundo, meu Pai, nos ensina a conquistar, a competir, a exaltar o nosso ego. Mas a Tua palavra, meu Deus, ela nos ensina a descer. A Tua palavra, meu Pai, nos ensina a nos humilhar, a reconhecer a nossa dependência, porque é no vale da humilhação que o Senhor exalta aqueles que sabem se humilhar. Pai, dai-nos a sabedoria para tomar decisões corretas, para não nos perdermos, meu Pai, nos atalhos da vida. Dai-nos, Senhor, sabedoria para falar com graça, agir com prudência, amar com verdade e a reagir com o equilíbrio necessário, meu Pai, mesmo diante das afrontas. Ó Senhor, nós queremos a sabedoria que vem de Ti. Não é a sabedoria terrena, meu Pai. Não é a sabedoria que nós adquirimos estudando, buscando conhecimento na terra, mas é aquela sabedoria pura, aquela sabedoria pacífica e moderada, aquela sabedoria cheia de misericórdia e de bons frutos. Oh meu Deus, nos dê, Senhor, da sabedoria que edifica e não destrói, a sabedoria que une e não divide, a sabedoria que cura e não fere. E queremos também, Senhor, a humildade que agrada o Teu coração. A humildade, meu Deus, que não depende de aplausos, que não busca reconhecimento, mas que se alegra apenas em Te obedecer. A humildade, Senhor, daquela mulher cananeia, que mesmo sem ser convidada à mesa, soube se colocar com fé, com reverência e com coragem, e por isso foi atendida. Levanta, meu Pai, em nossos dias homens e mulheres que caminhem com sabedoria e humildade e faz de nós, meu Pai, verdadeiros vencedores, não por títulos ou riquezas, mas por termos um coração que Te agrada. Senhor, que em nós tudo que é orgulho, tudo que é altivez, tudo que é vaidade oculta, tira, Senhor, do nosso coração. E se porventura temos andado no caminho da própria exaltação, corrige-nos, meu Pai. Corrige-nos com o Seu amor e traz-nos de volta ao Teu caminho. Pois o verdadeiro vencedor, meu Pai, nós sabemos que não é aquele que é o mais forte, mas é aquele que tem o coração humilde para Te obedecer. Por isso, Pai, nós lhe pedimos, ensina-nos, Senhor, a sermos pequenos diante dos homens, para podermos ser grandes aos Teus olhos. Ensina-nos, meu Pai, a servir com alegria, a crescer sem esquecer de onde viemos, a vencer, meu Pai, sem precisar pisar em ninguém e a amar sem esperar nada em troca. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de sabedoria e humildade, nós oramos e Te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, que Deus te abençoe nesse dia que se inicia,
Que você tenha um dia abençoado, com a presença do nosso Deus ao teu lado, te guiando pelos caminhos corretos, iluminando a tua vida, e que esse dia possa sim ser uma bênção grande, um presente de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe, amados. Até amanhã, onde estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal, em nome do Senhor Jesus.